Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Marina da Zeitgeist. Então vamos começar hoje falando um pouco sobre na nossa jornada implementando ideias, como nós vamos transformar nossa ideia em objetivos para que elas possam ser implementadas. A gente está aqui no Instagram e também no YouTube. Também vamos apresentar um método de 6 passos para que vocês tenham formas de implementar a sua ideia de uma forma mais organizada, digamos assim, tá? Bom, então, para quem está assistindo no YouTube, a gente está apresentando com alguns slides, né, com algum documento visual. Para quem está aqui no Instagram, não, mas se vocês quiserem, vocês podem assistir por lá também, tá bom? Bom, então, vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa, como nós podemos transformar as nossas ideias em objetivos, tá? Antes da gente começar, quero apresentar rapidamente quem nós somos. Para quem ainda não conhece, nós somos a Zeitgeist. Nosso objetivo é disseminar o conhecimento científico para melhorar os negócios e a vida também das pessoas. Eu sou a Marina Rosin, sou mestre em administração, tenho mais de 10 anos de experiência corporativa e eu estudei como as ideias são implementadas nos negócios, tá? A partir desses estudos, eu desenvolvi esse método que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui fica a nossa pergunta, tá? Qual ideia nós queremos transformar em objetivo para 2023? Eu foquei em 2023, por quê? Porque nós estamos no final do ano, começando o próximo ano, muitos pensamentos, muitas possibilidades e muitas ideias, com certeza, vocês devem ter em mente para iniciar, né? Então, focar no 2023 é uma forma da gente pensar de uma forma mais concreta, ter datas e prazos, o que é muito importante na implementação das ideias. Fica a pergunta então, o que vocês gostariam de transformar qual ideia vocês gostariam de transformar em objetivo? Se alguém estiver participando aqui no chat do YouTube e quiser encaminhar, qual a ideia, vou fazer a pergunta aqui também, vocês gostariam de transformar em objetivo? Bom, então, continuando. As ideias, né, para a gente entender primeiro o que são as ideias, né, para diferenciar elas de objetivos, as ideias são conceitos, são imagens mentais ou físicas de alguma coisa. Então, a gente imagina, né, uma ideia e a gente quer colocá-la em prática, tá? Mas isso pode ser, por exemplo, uma foto que você viu, uma ideia mesmo mental, algo que não existe ainda no mundo real e você imagina. E para que isso se transforme em objetivo, a gente precisa ter em mente que os objetivos já têm um direcionamento, eles têm um alvo, eles têm uma visão de onde nós queremos chegar. Então, por um lado, a gente tem ideias, que são esses conceitos, né, que podem ser físicos ou não, abstratos, e temos os objetivos, que são esses alvos de onde nós queremos chegar. Bom, e quais são as ideias que de fato são implementáveis? Todas as ideias podem ser implementáveis, mas em geral as ideias implementáveis são aquelas que se transformam em objetivos, tá? Então, por isso que a gente veio para ajudar vocês também a como pegar a sua ideia, transformar ela num objetivo, porque assim com certeza vai ficar muito mais fácil de implementar. Então a gente separou aqui algumas ações, escolhemos algumas ações que são importantes nesse momento em que você quiser transformar a sua ideia em objetivo. A primeira coisa é descreva a sua ideia. Então, se você não tem uma imagem, né, algo físico que represente essa ideia, descreva a ideia. Se você não consegue, então, por exemplo, se é uma ideia de
alguma melhoria, algum método que você vai utilizar no seu dia a dia de trabalho, use a referência de algum método que você já conhece, tá? Ele vai ajudar você a transcrever essa ideia, tá? Um exemplo é quando a gente quer, por exemplo, iniciar um negócio. A gente começa desenvolvendo um plano de negócios e é uma forma de transcrever a nossa ideia. Tudo aquilo que a gente imagina que é o nosso negócio, ele está descrito nesse plano. Então a gente pode descrever onde nós vamos atuar, quem serão nossos clientes, qual vai ser o nosso posicionamento, tudo isso é descrito nesse plano de negócios, tá? Então, também para descrever, você vai usar muitas vezes referências do que você sabe que é um negócio. Então, se você tem clientes, se você tem fornecedores, se você tem equipe, tudo isso você precisa descrever, tá? Isso eu estou dando um exemplo para negócios, mas serve para todas as ideias. O segundo ponto é, utilize um parâmetro, tá? O que são esses parâmetros? Eles vão ajudar a quantificar essa ideia, torná-la mais palpável, né? Não necessariamente só quantitativa. Então, podem ser números, datas, locais. Então, números, né? Por exemplo, eu quero implementar uma melhoria em um processo. Qual o número que representa isso? Representa X% de aumento do faturamento, né? Datas, quando que eu desejo implementar essa ideia, né? Quando que essa ideia precisa ser colocada em prática? A gente coloca isso em datas. Locais, onde ela vai ser colocada em prática, né? Definir o local e o contexto. Você também pode usar imagens, textos e elementos gráficos para facilitar esse processo, tá? Tudo que você puder utilizar para facilitar, você deve usar enquanto recurso, tá? A partir daí, a gente começa a definir as nossas metas. E o que são essas metas? São o que, onde e como. Então, o que a gente já tem uma boa noção a partir do momento que a gente descreveu a nossa ideia. Então, o onde seria o contexto onde essa ideia vai ser inserida. Se ali no momento do parâmetro você já definiu, por exemplo, um local onde ela vai inserida, um local onde ela precisa acontecer, aqui você pode utilizar no onde também, né? Esse onde também é um local no tempo, tá? Então, se a gente for pensar em a ideia como um projeto, né? Também um objetivo enquanto um projeto é um local no tempo. E o como que isso vai acontecer, né? Então, que recursos que eu vou utilizar, como que eu vou colocá-la em prática, quais são as atividades que vão ser inseridas, né, dentro desse objetivo para que ele seja atingido, se eu preciso de recursos, né, físicos, financeiros, se eu preciso de um computador, se eu preciso de um celular, se eu preciso de um microfone, tudo isso precisa estar lá, tá? E por fim, estipule prazos. A gente já teve uma ideia ali, por exemplo, de data, né? Uma data em que a gente quer que a nossa ideia aconteça, mas esses prazos também servem para essas atividades que você definiu nas metas, né? Então, porque nós temos o objetivo e para que ele aconteça nós temos que definir as metas que são as atividades. Coloque prazos para todas essas metas, tá? Para que elas aconteçam e você consiga ir acompanhando, né? Então, isso responde o como, o quando. Então, quando e quais são as datas? Busque fazer um controle dessa implementação. Então, se as datas estão sendo cumpridas, se a atividade está sendo cumprida. A gente, pensando em projetos, muitas vezes precisa fazer alguns ajustes, mas, em geral, a gente precisa ter esse norteador de datas de cada uma das atividades. É importante ter em mente que essas atividades todas têm que levar ao objetivo, tá? Então, se implementar um processo de melhoria dentro da organização, a gente tem esse objetivo, quais são as atividades, né? Quem vai executar, quais são os recursos, quais são as datas e os resultados a gente vai mensurar a partir disso, tá? Então é muito importante, fazendo só um apanhado geral, que você tenha uma clareza dessa ideia, utilize parâmetros para tornar ela mais palpável, tá? Defina metas que vão fazer com que esse objetivo que a sua ideia vai atingir aconteça gradativamente a partir do momento que você executa essas ideias, essas atividades,
e estipule os prazos para que você consiga saber quando, controle esses resultados, faça algum ajuste e, no fim, tenha a sua ideia implementada. Bom, vamos lá. Antes de oficialmente apresentar o nosso método para colocar ideias em prática, aqui a gente já tem bastante informação, né, de como colocar elas em prática. Quero dar uma olhada aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. Vou até perguntar aqui no chat. Se tiverem perguntas, caso tenham perguntas. Favor enviar no chat. Então vamos lá, também no chat do Instagram, tá? Colocando ideias em prática, tá? Eu já coloquei ali tira dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida já pode ir mandando, a gente responde assim que possível. E vamos oficialmente falar do método 6 passos. Vou só tomar uma água aqui, bem rapidinho. O que é esse método 6 passos? Esse método é um método que nós criamos para facilitar a implementação da ideia. E ele utiliza os conceitos ali que eu estudei durante o período da minha dissertação, tá? Então, vocês vão ver que é uma coisa bem bacana. Algumas coisas vocês já podem ter visto próximo em alguns locais, mas da forma como ele está descrito, é uma coisa inédita, é um formato inédito, tá? Então, uma coisa que a gente sabe, né? Que tirar as ideias do papel pode ser uma coisa desafiadora. É porque a gente enfrenta, sim, alguns desafios, né? Quando a gente quer tirar essas ideias do papel ou da mente, né? Quando elas estão no papel, a gente já conseguiu tirar elas da mente. Mas quais são os desafios que a gente geralmente enfrenta, tá? Primeiro, a gente não sabe por onde começar. Então, por onde que eu começo? Como que eu inicio esse processo? É um desafio enfrentado. Não ter ideia, a ideia bem clara e definida, né? Então, às vezes ser um amontoado de ideias ou vários insights, mas não ter clareza, né? Não conseguir aglutinar isso tudo numa ideia única, tá? Não possuir todos os recursos necessários, isso aqui eu já queria adiantar para vocês que é uma crença, a gente vai falar um pouco disso, mas é uma crença que a gente precisa de todos os recursos que a gente imagina para começar a implementar. Não é verdade, a gente pode começar a implementar com os recursos que a gente tem, e a gente até falou isso na primeira live, né, dessa jornada. O quarto, não ter os objetivos claros. Agora vocês já aprenderam a como transformar as ideias em objetivos, né? E como implementar esses objetivos, né? Então, não ter objetivos claros também é um desafio. Não conhecer estratégias que te ajudem a implementar, né? Vou falar um pouco delas aqui. E não saber comunicar, porque as pessoas precisam conhecer a sua ideia para poder ela precisa ser difundida, né, para que ela seja consumida pelas pessoas e seja implementada. Então, vamos começar. O primeiro passo é o caminho. O caminho é o seguinte: todas as ideias percorrem um caminho até chegar à implementação. Se a gente compreender isso, a gente consegue identificar em qual fase a ideia está. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto da ideia, ela é um conceito, como a gente falou, uma imagem. Então, ela ainda é uma ideia, tá? Ela precisa ter uma materialização. Então, ela precisa ser descrita, como eu falei para vocês. Ela precisa ter um objeto físico que demonstre ela, né? Como eu dei o exemplo do plano de negócios, por exemplo, para a ideia de negócio é uma forma de materializar. A partir do momento que a gente tenha uma imagem física, né, algo físico dessa ideia, a gente pode partir para o momento da ação. Então, com essa imagem, a gente pode gerar ações, que são o quê? São os nossos objetivos e as atividades que estão atreladas a ele, tá? Se for uma ideia mais simples, que ela não for algo que seja muito, né,
complexo, como por exemplo eu mostrei a garrafa d'água, né? Então, eu quero um recipiente, a ideia, eu gostaria de um recipiente para tomar água. Às vezes eu já posso ter uma ideia, pesquisar na internet e achar uma garrafa. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso, por exemplo, ir até um estabelecimento e comprar essa garrafa para tomar água. Então, eu já consigo gerar uma ação. A partir do momento que eu gero essa ação, eu instituo a ideia, que nada mais é do que implementar. Então, primeiro nós temos a ideia, nós temos a imagem dessa ideia, né? Nós temos a ação que gera e a instituição da ideia, que é ela física aqui na minha frente. Quero tomar água, preciso de um recipiente, encontrei esse recipiente e posso tomar. Pronto. O plano de negócios que eu mandei o exemplo, também da mesma forma, um pouco mais complexo, mas a partir do momento que eu tenho um plano de negócio, eu consigo desmembrar atividades que vão me fazer agir e criar uma empresa. O segundo ponto é a definição. Então, a gente já tem clareza sobre a nossa ideia, a gente já entende em que fase que ela está, a gente vai precisar entender o âmbito dessa ideia. Então, se for uma coisa única, exclusiva sua, o âmbito dessa ideia é você, os seus recursos e o seu desejo, atender o seu desejo. Se for uma coisa um pouco maior, né, como o plano de negócios, a gente precisa entender que envolve pessoas, então vai precisar de um contexto, um espaço físico, pessoas, recursos financeiros, uma série de fatores. Então a gente precisa definir em qual quadrado que essa ideia se encaixa, né? Então, onde que ela se encaixa. A partir disso, a gente consegue delimitar o contexto. E o contexto são todos os fatores e recursos necessários, como eu já citei, um recurso financeiro, uma equipe, um local físico, produtos, ou um portfólio de serviços. Tudo isso é o que são os recursos para que ela seja implementada. E aqui a gente volta naquele ponto dos recursos necessários. Eles são os recursos necessários muitas vezes quando a gente tem uma ideia inicial, por exemplo, a gente quer abrir um salão de beleza e a gente quer começar com uma equipe de 10 pessoas e uma funcionária para cada atividade, atender muitas clientes, ter vários lavatórios, por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Não necessariamente você precisa começar já tendo todos os recursos, você pode começar com os recursos que você tem, inclusive é o recomendado, comece com os recursos que você tem e vá avançando conforme o seu negócio vai avançando também, tá? Isso para todas as ideias, comece com os recursos que você tem, a não ser que você realmente tenha em mente uma ideia que precisa ser esta ideia, e daí você vai precisar levantar os recursos previamente antes de implementar, mas em geral, principalmente falando de negócios, comece com os recursos que você tem. A partir disso, você vai levantando capital, vai criando, né, essa estrutura que vai te possibilitar um contexto para chegar onde você deseja. O quarto ponto são os objetivos. A gente já viu ali como que nós transformamos as ideias em objetivos. Então, os objetivos são cruciais para que você consiga implementar a sua ideia, né? Então, quais são os objetivos? Onde que a gente quer chegar? Né? Qual que é o nosso alvo? Então, pode ser em empresas relacionado muito à missão e visão, né, da empresa. Muitos fatores podem ser considerados, tá? Então, é preciso colocar isso nos seus objetivos, até porque a gente também já viu que são os objetivos que vão possibilitar desmembrar tudo isso em metas, tá? E daí a gente já tem uma ideia de onde que nossa ideia, em que momento, que fase que a nossa ideia está, os recursos que a gente precisa, já temos ali o nosso objetivo mais definido, se possível com as atividades, a gente precisa utilizar algumas estratégias, tá? Quando a gente está falando de ideias, a gente precisa engajar muito, principalmente as pessoas. Então, é importante que a gente use alguns recursos. Eu vou falar brevemente aqui, mas a gente tem conteúdos que vão falar, inclusive o nosso curso Implementando Ideias, que vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre esses conteúdos, tá?
e falar um pouco sobre essas estratégias. Mas, por exemplo, vamos pensar na mídia que monopoliza aí toda a informação e leva ideias para nós o tempo todo. Ela usa três formas, tá? Tem três pilares para chegar a ideia até nós. A primeira é produção da informação, a produção dessas ideias, a distribuição das ideias e o consumo, tá? Produzir a ideia, ela está relacionada até onde a gente chegou aqui. Tudo o que é a própria ideia, o contexto, recursos, quais são os objetivos que ela vai chegar, atividades, tudo isso é uma produção, tá? Distribuir é começar a chamar pessoas que vão te ajudar a implementar. Por exemplo, todas as atividades que você definiu nos objetivos, ou, por exemplo, clientes para o seu negócio. Então, você vai começar a distribuir, vai escolher canais de comunicação, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas você vai começar a criar uma distribuição dessa informação para angariar as pessoas que vão te ajudar a implementar, né? Porque sozinho a gente às vezes começa sozinho, mas com o passar do tempo a gente precisa ir convocando outras pessoas. E por fim, a gente precisa incentivar o consumo dessas ideias. E aí a gente precisa usar algumas estratégias até publicitárias. Na live anterior eu falei sobre o caso, por exemplo, da empreendedora Zica brasileira da beleza natural. Ela utilizou um slogan que ela inseriu dentro dos ônibus e era um chamariz publicitário muito forte, em que ela falava: você está cansada de produtos, de utilizar produtos químicos? Comece a utilizar a beleza, valorize a sua beleza natural, venha conhecer o nosso salão. E aí ela começou a despertar as pessoas. Então ela criou um gatilho mental, né, em que as pessoas, nossa, realmente estou cansada, eu quero ser eu mesma e ter a minha e valorizar o que eu tenho, a minha beleza. Aí ela passou a incentivar o consumo. Então esses são os três pilares da estratégia para você poder comunicar, que é o próximo passo. Então, comunicação. A gente precisa utilizar vários canais para comunicar uma ideia. Eu só peço desculpas, talvez esteja um pouco de ruído no fundo, né? Mas espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem. Deixa eu ver até se tem alguém ao vivo aqui. Antes da gente entrar no tópico, eu vou responder aqui a pergunta do Richard. Existe uma forma de avaliar se uma ideia é boa ou não? Existem formas de avaliar, a gente não colocou isso aqui na nossa apresentação, mas principalmente quando a gente falou na primeira live da jornada, a gente falou das ideias implementáveis, geralmente elas seguem três princípios. Elas são valiosas, tá? Então elas geram valor para quem vai consumir essa ideia. Elas são inovadoras, tá? Inovadoras não quer dizer necessariamente que elas são 100% inéditas, mas elas inovam, por exemplo, em resolver algum problema. E elas são praticáveis. Não adianta a gente ter uma ideia que é só algo da nossa mente, mas a gente não consegue colocar em prática. Então, até respondendo aqui, ideias VIP. Valiosas, inovadoras e praticáveis. Você vai ver no nosso Instagram, tem um conteúdo bem breve falando disso, e a gente tem o primeiro vídeo da jornada no YouTube, tá? Então você pode acessar ali no nosso YouTube, tá disponível, vai ficar até amanhã. E daí fala bem certinho sobre esses três pilares, tá? Muito boa pergunta. Obrigada, Richard. Então vamos lá, partindo para o último tópico, que é a comunicação. A comunicação utilize diversos canais para comunicar a sua ideia, tá? Conte com o apoio das pessoas para isso. Como que isso vai acontecer?
você precisa angariar esses recursos, pessoas que a gente já elencou lá atrás, utilizar aquelas estratégias que eu comentei para produzir, para distribuir e para gerar a necessidade de consumo. E você precisa comunicar isso o máximo possível para contar com o apoio das pessoas, tá? Então, hoje a gente tem diversas formas de comunicação, né? Redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. Dentro das empresas, a gente tem canais de comunicação como intranet e outros canais. Então, são fatores que são importantes, tá? A gente implementar. A comunicação é o último pilar e é o mais importante, porque é com ela que a gente vai conseguir, de fato, implementar e tornar a nossa ideia visível, tá? Bom, encerrando o conteúdo aqui, antes de falar um pouco sobre nós, se alguém tiver mais alguma dúvida, favor enviar no chat. E daí eu vou falar que nós, das Ivest, nós incentivamos a implementação da sua ideia, tá? Como que a gente faz isso? A gente disponibiliza uma ferramenta chamada Diagnóstico de Ideias, em que a gente usa esses pilares que eu comentei, né, das ideias VIP, e outros fatores. Então, se o Richard aí que está assistindo a gente tem alguma ideia que queria implementar, a gente pode conversar para fazer um diagnóstico mais detalhado. Estudo de caso, então a gente estudar melhor o caso e elaborar mentorias específicas, principalmente para ideias mais complexas, tá? Outra ferramenta plano e projeto de implementação, que vai estabelecer um formato mais de gestão de projetos, cronograma, prazos, datas, e até utilizar algumas metodologias da área da administração. E o conteúdo que é o nosso curso Implementando Ideias, que a gente vai lançar agora no encerramento da jornada, tá? Então a gente apoia e temos todas essas possibilidades para vocês. Bom, chegamos ao final aqui do nosso conteúdo. Gostaria de deixar nosso contato, e-mail cienciaparanegócios@gmail.com, mídias sociais ZygestCN, é o nosso Instagram e também o nosso YouTube. A gente também está no TikTok e em outras redes. E você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para nós no 41 99527 9962. É isso, pessoal. Bom, vamos ver aqui. A gente faria o sorteio de um brinde, tá? Sorteio de um bônus. Só não estão conseguindo ver quantas visualizações, transmissões ao vivo. Quem estiver ao vivo, por favor, se puder, quem estiver ao vivo, por favor, enviar eu quero e o seu nome. E seu nome. Nós vamos buscar você no grupo do WhatsApp ali para levar o seu bônus, tá? Então eu vou esperar alguns minutinhos. Enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou encerrar aqui a live no Instagram, vou continuar no YouTube e esperar, né? Se alguém tiver interesse, colocar eu quero, e a gente vai ofertar um bônus exclusivo para implementação de ideias, tá bom? Pessoal do Instagram, então, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. E agora, aqui no YouTube, vamos ver se alguém mais traz informações.
Bom, é isso, pessoal. Live, tá? Se aparecer aqui no chat algum interessado no bônus, quiser entrar em contato com a gente pelo grupo do WhatsApp, os administradores podem entrar em contato que a gente vai ofertar, tá? Informe que você estava presente na live e a gente vai ofertar para vocês, tá ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a começarem a implementar suas ideias de fato e nos vemos nas próximas. Tchau, tchau!